Tá no ar, hein, parceirinho? E aquele canal, você já sabe. Ó, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Curte o vídeo, comenta e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, seguinte, irmão, salário pingou, maluco. O Vasco continua em dia. Isso é, irmão, isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo para não mexer mais ainda, né? Com o psicológico, com o emocional dos atletas. E, inclusive, o salário foi pago um dia antes de vencer, né? Conseguiu pagar o mês, beleza, pagou todo mundo, pagou jogador, pagou comissão técnica, né? Os que estavam lá ainda, né? Óbvio que o outro chegou agora, pagou funcionários, tudo ok. Muito boa notícia, né? Eu gostei demais quando eu li isso. É uma tarefa aí para o Pedrinho continuar com salários e dívidas pagas, tá? Dívidas que batem na porta, tá? Chega a conta, você paga. Pedrinho tem que conseguir isso, né? Repito o que eu venho falando. O Vasco não vai ter o aporte de 270 milhões, tá? Isso foi previsto no orçamento. O futebol gastou pensando nessa grana que ia entrar em setembro. Então o Vasco precisa ir no mercado atrás de grana para repor esse dinheiro que não vai entrar. E aí, meu irmão, novos patrocinadores, tá? E até um possível empréstimo. Já falei para vocês, já contei essa historinha. Pedrinho conhece a Crefisa, bom relacionamento. A Crefisa recuou por causa da questão política no Palmeiras, mas nada impede da Crefisa emprestar dinheiro para o Vasco. É uma financeira, tá? Tem bom relacionamento, Pedrinho pode ir lá e pegar um empréstimo. Vamos aguardar. O importante é o Vasco manter as contas em dia. Isso é importantíssimo, irmão, importantíssimo, tá? Falando no Pedrinho, ele trouxe um novo diretor técnico de futebol. O Vasco já estava um tempo sem, né? Teve o Abel no início da 777, no início da gestão da 777. Abel foi mandado embora e aí não veio mais ninguém, né, cara? E agora o Felipe chegou, o Pedrinho colocou o Felipe e deu uma afastada no Lúcio Barbosa, né? Lúcio Barbosa agora é só questão administrativa, longe do futebol, tá? Vai fazer a parte dele, a questão financeira, que ele é especialista, tá? Vai tá longe do futebol. Quem vai comandar ali o futebol, junto com o diretor executivo Pedro Martins, será o Felipe. Inclusive, no momento importantíssimo, que é a janela de julho, onde o Vasco precisa reformular o seu elenco. Parceiro, falando um pouco mais de dinheiro, vai cair mais grana aí. É o Toluca do México, não foi o América do México, não. O América do México sondou, e aí o Toluca do México foi lá e contratou o zagueiro Luan, do Palmeiras, né? Zagueiro ex-Vasco, cria da base do Vasco. Vai cair uma graninha na conta, mais uma graninha na conta, né? O Vasco tem 45% do valor dessa negociação, vai pingar nas contas do Vasco, tá? 40% dos direitos econômicos do Luan ainda são do Vasco, tá? E o Vasco tem mais 5% com relação aí ao clube formador. Então o Vasco vai pegar 45% da negociação entre Palmeiras e Toluca, mais uma graninha pintando. E falando em grana, o Vasco não descartou a renovação com a Capa, tá? Com relação a material esportivo. Tá ouvindo outras empresas, ouviu a Puma, ouviu outras empresas, mas vai também ouvir a Capa, tá? A Capa ainda pode, se a proposta for boa, né? A Capa pode renovar se a proposta for boa, porque a proposta da Capa, meu amigo, perguntaram quem assinou, bigode? Foi o Campelo, foi na gestão Campelo essa renovação de contrato com a Capa, irmão. 600 mil anual, maluco, é muito pouco. Flamengo tá pegando 90 milhões da Adidas. Palmeiras tá pegando 60 milhões da Puma. São Paulo pega 50 milhões da New Balance. Corinthians pega 30 milhões da Nike. E o Vasco pegando 600 mil da Capa. Ah, que isso, maluco? É inacreditável uma parada dessa, né? Inacreditável. Espero que a Capa... Quer ficar, Capa? Quer ficar? Então melhora a distribuição dos produtos e bota uma grana na mesa, tá? Porque a gente olha no mercado, vê que esse dinheiro aí tá mais
do que defasado, tá? Que isso, irmão, é brincadeira. O que a capa tá pagando é muito pouco, maluco, muito pouco. Ó, com relação ao Felipe Coutinho, tem notícia boa, maluquinho, ó. Ele já matriculou os filhos na escola no Rio de Janeiro. Irmão, esquece! Vai ficar, maluco. Vai ficar, maluco. Tá doido pra ficar. Ele não volta mais lá pra fora. Ele quer jogar no Vasco, tá? Ponto. Ele quer jogar no Vasco. Agora, tem toda essa negociação para fazer com o Aston Villa. Ele combinou com o Vasco de, ser tudo sigiloso, tá? Para não atrapalhar a negociação com o Aston Villa, porque ele quer sair do Aston Villa numa rescisão amigável, tá? O Aston Villa ainda deve grana para ele. Tá? O Aston Villa não quer contar com ele, ele não quer jogar no Aston Villa mais, tá? Então ele ainda vai tentar uma rescisão de contrato de forma amigável. Então ele vai manter o sigilo nessa negociação com o Vasco, tá? Para poder dar tudo certo e logo, né? Essa questão aí com o Aston Villa. Inclusive, a imprensa falou que o Coutinho quer voltar para o Vasco, não é só para encerrar a carreira. O cara tem 31 anos, tá? O cara tá voltando, ele quer competir, ele quer ganhar títulos com a camisa do Vasco. Então ele já está conversando com o Vasco também sobre essa janela, para que o Vasco possa reforçar o seu elenco, tá? Para que o Coutinho volte, mas volte dentro de um elenco, de um time competitivo, tá? E aí lembro para vocês o que eu sempre falo aqui, as posições que o Vasco hoje precisa com prioridade. Primeiro é o volante, irmão. Volante, esquece, maluco, é volante, tá? Precisa de um volantão, Cuejá da vida, tá? Podem citar outros aí, mas no momento eu só penso no Cuejá, que é um jogadoraço, tá? É um Cuejá da vida nesse meio de campo aí, maluco, que o Vasco precisa, tá? E também de um atacante de lado, um atacante de velocidade, né? Desde que o Peck saiu, irmão, ninguém encaixou ali, né? A gente achou que o Adson iria encaixar, tem velocidade, é habilidoso. Nada, maluco. O Adson mostra, né, com as lesões frequentes, mostra que é jogador para segundo tempo, até porque ele foi bem contra o Vitória da Bahia, entrando no segundo tempo, foi bem também contra o Fortaleza, entrou no início, mas depois saiu, né? Ele sente a partida fisicamente, é jogador para segundo tempo. Então o Vasco sente uma falta, saiu o Marlon, saiu o Peck, não teve reposição. A gente precisa trazer um bom atacante que jogue pelos lados do campo. E aí, irmão, Coutinho, um volante e mais um atacante, eu acho que o elenco fica mais encorpado. Tem gente que vai falar Bigode e o lateral. Pô, irmão, Piton, muito bom. Paulo Henrique dá conta ali da lateral direita. Mas de vez em quando, lateral é difícil de arrumar, cara. Quem você vai trazer? Vai trazer o Marcos Rocha, que tá no Palmeiras? Aí eu queria, né? Mas é difícil contratar um bom lateral no mercado. A zaga ainda acho que dá para acertar. Tem gente me criticando. João Vitor não. Irmão, João Vitor é bom jogador, tá? Foi expulso, culpa do Léo na última partida. Mas ele é bom jogador. É Medel e João Vitor. Esquece, maluco. Essa é a nossa zaga, maluco. Não dá para inventar, não, tá? Acredito que trazendo Coutinho, um volante e mais um atacante de lado, o elenco fica mais encorpado, mas eu queria que você desse a sua opinião, tá? Se você concorda com essas 3 contratações para encorpar o elenco do Vasco. Coutinho, um volante e um atacante de lado, ou você contrataria mais peças? Quem você contrataria, irmão, se você tivesse com a caneta na mão? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!